Olá a todos, sou a Ana Sequeira do projeto Purpose and Path e hoje trago-vos as previsões para 2015. 2015 que vai ser um ano fantástico e cheio de energia. Pois bem, as palavras-chave para este ano serão abundância, poder e justiça. O ano de 2015 é um ano universal 8 e o 8 é o número dos guerreiros, da coragem, da liderança pela justiça, do poder pessoal, da capacidade de sonhar, planear e empreender. Quer isto dizer que ao longo de 2015 nós vamos ser energeticamente incentivados não só a sonhar, mas também a valorizarmos-nos e a pôr em prática os nossos sonhos. Temos de aprender a gerir o nosso poder pessoal, os nossos recursos, para colocá-los ao serviço dos nossos sonhos. O ano 8, como já disse, é um ano de energia, é um ano que quer expansão, que quer não só reconhecimento, mas que quer ação. E, portanto, ao longo deste ano, todos nós, de uma maneira ou de outra, vamos procurar novas formas de nos colocarmos numa posição de valorização pessoal. Eu há pouco disse que uma das palavras-chave do ano de 2015 era precisamente a abundância e gostava de fazer a ressalva de que nós geralmente pensamos em abundância e pensamos em dinheiro, mas em 2015 o ponto essencial desta abundância é diferente e trata-se sobretudo de uma abundância interior, ou seja, a capacidade de nos vermos como capazes, a capacidade de acreditarmos nos nossos sonhos e nas nossas capacidades e de expandirmos o nosso ser. Esta sim é a abundância anterior. Claro que isto não quer dizer que nós não tenhamos abundância financeira, e é suposto termos, mas neste caso a abundância financeira será uma energia que fluirá em consequência da nossa abundância interior. Pois bem, em termos assim gerais, eu sei que vocês gostam de saber em termos de carreira, em termos de relacionamentos, em termos de saúde, o ano 8 traz efetivamente muita energia. E sobretudo para as pessoas que já têm grande incidência de energia 8, nomeadamente as pessoas que nascem a 8, a 17 ou a 26, essas pessoas que já têm a energia do 8 no seu mapa, estas pessoas vão sentir de uma forma mais densa a energia deste ano. Isto porquê? Porque o 8 quer as coisas em ação, o 8 é o número dos guerreiros, da coragem. E portanto, se calhar o ponto menos bom deste ano será que alguns de nós vão estar mais entusiastas, o que é bom, mas por outro lado também vão estar mais autoritários. E o primeiro conselho que eu vos dou é que ao longo deste ano aprendam a respirar e a canalizar toda esta energia de uma forma mais produtiva, para o bem comum. Em termos profissionais é um ano que promove o avanço e o reconhecimento, até porque o 8 está associado à lei kármica e, portanto, traz todo o retorno daquilo que se tiver feito para trás. Se tivermos feito um bom trabalho, temos obviamente a recompensa disso. Se não tivermos feito assim um tão bom trabalho, a recompensa não é tão grande como esperávamos. De qualquer maneira, há sempre retorno. É um bom ano para empreender, para projetar, para sair um bocadinho da caixa e pensar em coisas diferentes que vos façam sentido. É um bom ano para revisitar sonhos antigos, para fazerem exercícios de valorização pessoal, daquilo que são capazes, dos vossos triunfos, das vossas conquistas e para não estarmos quietos, para avançarmos e fazer coisas por nós. Em termos de saúde, o 8 por si só traz muita energia, mas quando essa energia não é canalizada, cria bloqueios. Os bloqueios são diversos, não vale a pena focarmos nas doenças, temos de focar assim na saúde. É um ano em que eu aconselho a prática do desporto e a alimentação saudável, porque geralmente com muita energia de 8 contida pode haver até problemas de saúde associados à obesidade, por exemplo. Portanto, façam desporto, façam exercício e comam de forma saudável. Em termos de relacionamentos, e aqui entra o ponto especial de 2015, temos aqui alguma particularidade. Antes de vos explicar qual é essa particularidade, eu vou-vos dar aqui umas dicasinhas para aprenderem a interpretar a energia dos anos. Pois bem, nós temos 2015 que é composto por um 2, por um 0, por um 1 e por um 5, e nós podemos subdividir este ano. É como se decompuséssemos a energia deste ano. Temos a energia do 20 que está associada, neste caso, ao milénio ao século XXI, e que é uma energia extremamente especial porque o 20 vai dar um 2 e o 2 é o número da complacência, da diplomacia e da paz. E não é à toa que desde o ano 2000 que temos vindo a ver movimentos que promovem mais a paz, não quer dizer que a guerra ainda não exista, mas é uma energia completamente diferente do século passado em que houve efetivamente lutas e grandes guerras pelo poder. E depois temos aqui o 15,
que é precisamente o número dominante deste ano. Este 15 vai dar um 6 e, sendo assim, o nosso ano universal 8 tem uma pequena incidência de 6. O que é o 6? O 6 é o número da partilha, dos ideais, da justiça, do cuidado com os outros e da comunhão. É muitas outras coisas também, mas sobretudo estas noções. Isto quer dizer o quê? Que provavelmente, não só nas nossas vidas, mas também em termos mundiais, nós vamos assistir a movimentos, organizações, instituições, enfim, seja o que for, provavelmente movimentos associativos, em que se procura promover a paz, se procura promover a comunhão. Lembram-se de eu ter dito que o 8 estava associado à gestão dos recursos? Pois bem, aqui vamos começar a ver surgir uma nova noção da partilha dos recursos. É como se voltássemos a ter comunidades quase tribais em que há partilha e há uma procura de uma subsistência por igualdade. É também, isto se calhar é o lado mais positivo deste ano, existem quedas de estruturas que não servem esta promoção do bem-estar e da comunhão. E, portanto, por um lado temos erguer de associações, de movimentos associativos, de instituições que procuram um avanço, uma partilha, uma comunhão e até seguir altos ideais. E por outro lado temos quedas de estruturas que já não funcionam, que já não servem a este propósito e que já não se assentam na justiça. E provavelmente isto funcionará a muitos níveis, eventualmente até políticos, veremos. Teremos um ano para poder ver os avanços, mas esta será a noção dominante. Isto quer dizer que nós também nas nossas vidas, e voltamos agora aqui aos relacionamentos, temos ou devemos procurar fazer isto ao longo do ano. Ou seja, os relacionamentos que temos presentes na nossa vida, sejam eles afetivos, profissionais ou até mesmo em termos de comunidade, devem precisamente ter esta noção de comunhão e de partilha, de justiça. Ainda que nós temos ali a energia do 15 e o 15 quer alguma liberdade. E, portanto, queremos estar lá para os outros, mas também queremos o respeito à nossa identidade e à nossa liberdade. E aqui surge então um novo conceito de comunidade. Portanto, em termos familiares, em termos afetivos, cuidem dos outros. Será um ano para fazer esse cuidado, mas sem esquecer o vosso próprio poder pessoal e sem esquecer o vosso lado. Pois bem, estas são as noções gerais para o ano. É um ano muito bom, é um ano de avanço. Eu estou ansiosa para o início do ano, apesar do ano de 2014 também ter sido muito bom em termos pessoais para mim. Mas 2015 vai ser um ano que vai promover a expansão. Vamos ser verdadeiros guerreiros à procura do sucesso e das nossas conquistas. Desejo-vos a todos um excelente ano. Quero muito saber os vossos comentários, portanto comentem, seja no blog, seja no YouTube, seja no Facebook. Comentem à vontade, partilhem as vossas ideias sobre o ano. E não se esqueçam de subscrever a newsletter, até porque daqui a uns dias vou publicar, não só muitas novidades, mas vou também publicar as previsões pessoais para cada um de vós. Portanto, subscrevam a nossa newsletter, incluindo o nome, o e-mail e a data de nascimento. Sigam no Facebook, sigam também no YouTube e estou ansiosa para partilhar este ano de 2015 com todos vós. Um beijinho!